Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no DireitoCast. E antes de mais nada, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal e compartilha com todo mundo, porque o que a gente vai discutir hoje é super importante. Pensa só na cena, uma blitz policial, daquelas de rotina. Um documento falso é encontrado ali, guardadinho no porta-luvas. Ninguém tentou usar, o motorista nem sequer mencionou que ele existia. A pergunta é, isso, por si só, já é crime? Pois é, uma decisão fascinante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, respondeu a essa pergunta. E a resposta, olha, pode te surpreender. Vamos juntos desvendar essa história. É exatamente essa a pergunta que move toda a nossa discussão de hoje. Parece simples, né? Coisa de sim ou não. Mas, na verdade, a resposta para isso abre uma porta para a gente entender como o direito penal funciona de verdade e, principalmente, a diferença gigantesca que existe entre simplesmente ter uma coisa e usar essa coisa. Vamos mergulhar de cabeça nisso agora. Ok, então para a gente entender isso na prática, nada melhor do que um caso concreto, né? Vamos criar aqui um cenário hipotético, uma historinha, para ilustrar esse ponto jurídico que é bem complexo. O nosso personagem vai ser um motorista, que a gente vai chamar de João. Então, vamos lá. Imagina a cena, uma coisa bem do dia a dia mesmo que poderia acontecer com qualquer um de nós. O João tá lá dirigindo o carro dele, talvez voltando do trabalho, sabe? Um dia normal, numa avenida tranquila, sem nenhuma grande preocupação na cabeça. Até que, de repente, acontece aquilo que muitos motoristas já passaram, uma blitz. Luzes piscando, o policial faz o sinal e pede para ele encostar o carro. Aquele momento de rotina, mas que sempre dá um friozinho na barriga. Beleza. Durante a abordagem, o João entrega a CNH dele, tudo certinho. Mas, por algum motivo, ele não apresenta o documento do carro. Aí os policiais, seguindo o procedimento, decidem fazer uma busca no veículo. E é aí que eles encontram, lá no porta-luvas, um certificado de registro e licenciamento de veículo, o famoso CRLV falso, guardado. É nesse exato momento que o nosso drama jurídico começa de verdade. Olha, na cabeça dos policiais ali na hora, o caso parecia resolvido, né? Documento falso encontrado, fim de papo. Mas, para o direito, a história estava só começando. A partir daquele momento, o João passa a enfrentar uma acusação criminal bem séria. E com base nesse documento que foi encontrado no carro, o Ministério Público vai lá e oferece uma denúncia formal contra o João. E não é por uma infração de trânsito qualquer, não. É por um crime previsto no nosso Código Penal. E a base para essa acusação toda está aqui. Olha só, artigo 304 do Código Penal. Mas aqui, pessoal, peço muita atenção de vocês para o texto da lei. Presta atenção no verbo que ela usa. A lei é muito específica. O crime é fazer uso, sacou? Não é possuir, não é guardar, não é ter consigo. O crime é usar. E essa palavrinha muda absolutamente tudo. Então, chegamos no X da questão. O ponto central de todo o debate jurídico. A discussão inteira vai girar em torno do significado de uma única palavra, usar. O que, afinal de contas, significa fazer uso de um documento para a lei penal. E é aqui que a gente vê o verdadeiro embate de teses, o choque de interpretações. De um lado, a acusação vem com um argumento que parece fazer sentido. Eles dizem, olha, a lei de trânsito obriga todo motorista a portar o CRLV. Então, se o João está portando um documento falso, ele já está automaticamente usando esse documento para cumprir essa obrigação. Parece lógico, né? Mas aí vem a defesa e contra-ataca com um ponto crucial. Calma lá, o João nunca apresentou o documento para ninguém. Ele não entregou para o policial. O documento foi encontrado numa busca, ou seja, ele só possuía, ele não usou ativamente. E olha, essa discussão é tão interessante que vale a pena. Se você está curtindo essa análise, que tal compartilhar com seus amigos? Manda naquele grupo de WhatsApp, posta nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdo como este. Bom, com esse impasse, o caso não parou por aí. Ele foi subindo, até chegar numa das cortes mais importantes do nosso país, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E era o STJ que ia ter a palavra final, que ia bater o martelo e resolver de vez essa controvérsia. E depois de analisar todos os argumentos, os dois lados da moeda, a balança da justiça finalmente pendeu para um lado. E a decisão da STJ foi, assim, cristalina. Os ministros concordaram com a tese da defesa do João. O resultado prático disso? O João foi absolvido, considerado inocente da acusação de uso de documento falso. A conclusão foi que o simples fato de ter aquele CRLV falso guardado no porta-luvas não era o suficiente para condená-lo por esse crime. Tá, mas por quê?
Por que o tribunal decidiu dessa forma? A resposta, e essa parte mais legal, está em alguns princípios básicos, fundamentais do direito penal. Isso é fascinante, porque não foi só um detalhezinho técnico, uma brecha na lei. Foi uma questão de princípio mesmo. A lógica do STJ se apoiou em 3 pilares, 3 garantias fundamentais. Vamos ver cada um. Primeiro, o princípio da legalidade. No direito penal, não existe quase crime. A lei tem que ser seguida à risca. Se a lei fala em usar, a pessoa tem que ter efetivamente usado. Não dá para interpretar de forma ampla e dizer que portar é a mesma coisa que usar. Segundo, o princípio da ofensividade. Um crime só existe de verdade se ele ofende, se ele ataca um bem protegido pela lei. Nesse caso, o bem é a fé pública. E o tribunal entendeu que o documento ali, guardado, quietinho no porta-luvas, não chegou a ameaçar de fato a fé pública. Ninguém foi enganado. E terceiro, a separação entre direito administrativo e direito penal. Uma coisa é uma regra de trânsito, que manda você portar o documento. Outra, bem diferente, é um crime previsto no Código Penal. Uma regra administrativa não pode sair por aí ampliando o significado de um crime. Cada um no seu quadrado. Beleza, com tudo isso explicado, vamos agora para a nossa parte final, para a gente ver como essa decisão toda se transforma numa regra clara, no entendimento definitivo. E nada melhor do que ouvir isso nas palavras do próprio tribunal, né? A decisão diz o seguinte, e isso resume tudo de forma perfeita. O mero porte de CRLV falsificada, sem apresentação pelo condutor, não tipifica o crime de uso de documento falso. Tá aí, preto no branco, poderoso e inequívoco. Esse é o entendimento que fica consolidado. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se, em vez do CRLV no porta-luvas, o documento falso fosse uma CNH, uma carteira de motorista, guardada ali na carteira do João, junto com os outros documentos dele? A decisão seria a mesma? O que vocês acham? A lei, como a gente viu, é cheia de detalhes e nuances. Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa análise até aqui. Se você gostou, se aprendeu algo novo, por favor, não esquece de deixar o like. É muito, muito importante pra gente. E para continuar recebendo conteúdo assim, é só seguir o Direito Cast no Spotify, para ouvir onde quiser. E para assistir os nossos vídeos, procure por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.